sejam bem-vindos novamente. Nesse segundo episódio da nossa trilha de relatórios, parte 1, nós vamos verificar, conhecer o nosso relatório de análise de movimentações gerais. Esse relatório tem a função de auxiliar na verificação de valores gerais, de movimentações, ou seja, valor cheio. Então, ele vai me trazer informações de eventos que foram calculados em todas as minhas movimentações de forma mensal. Então, se eu informar o evento 310, digamos, que é o INSS, ele vai me trazer uma somatória daquele empregado. Se ele tiver tido férias e folha, ele vai trazer o somatório do 310 calculado nas movimentações, No caso, ele só vai trazer de folha, porque a rescisão já se trata de outro evento. Então, para mim ter uma movimentação, uma utilização melhor dessa movimentação, eu preciso determinar os tipos de evento que eu vou utilizar ela. E também ela também pode ser utilizada para verificar encargos. Então, vamos ver lá no nosso FOS pessoal. Esse relatório ele fica em relatórios, acessórios, análise de movimentações gerais, certo? Embaixo de líquido por estabelecimento. E aqui ele vai abrir aqui por mês. Então, como eu falei, ele é análise de movimentações gerais de forma mensal. Então, aqui eu vou ter que informar o mês que eu quero ver essa análise. Então, ele traz os mesmos filtros da folha sintética, os do estabelecimento, obra, lotação, e o tipo de ordenação, que eu posso escolher ou por código ou por nome, tá? E aqui na aba configuração é que eu determino o que vai aparecer no meu relatório, tá? Ele tem campo para comportar 11 eventos ou 11 informações, tá? Eu posso também determinar o título, então se eu quiser que o relatório saia com algum tipo de título específico, eu posso digitar aqui um título ao meu critério, e aqui eu marco a opção 1 e informo o que eu quero. A análise de movimentações gerais, ela é mais completa do que a folha sintética, porque ela traz outras opções de visualização, como, por exemplo, o valor líquido, Então, aqui eu posso colocar o valor líquido e ele me traz se é de folha, de férias, de rescisão, 13º. Então, esse relatório eu posso utilizar para mim ver somente o líquido de cada folha, Geralmente é utilizado para envio para o financeiro, para o pagamento dos empregados, quando não se utiliza o arquivo de banco. Eu posso vir utilizar esse relatório como valor líquido, colocar a folha e emitir. Ele traz por cargo, imprimir por data de admissão, imprimir total e imprimir relatório sintético. Se eu marcar essa opção de imprimir relatório sintético, ele vai compactar o meu relatório. Então, ele não vai trazer um relatório detalhado. Se eu quero um relatório detalhado, eu não marco essa opção, tá? E aqui eu coloco um nome para poder identificar a coluna. E tem a opção de definir como padrão, que você pode definir caso você utilize esse relatório somente para uma função. Tem a opção também de lotações, que eu desejo agrupar ou não. E a opção de totalizar. Então, aqui eu venho aqui, coloco o mês. Vamos utilizar o mesmo mês, do nosso episódio anterior. E vamos visualizar. Então, aqui ele vai trazer os meus empregados da folha 6 e o líquido dele, Aqui eu coloquei, vocês viram que eu coloquei o nome? Então, o nome, ele nomeou a coluna. Se eu for lá e colocar outro nome aqui, líquido, um exemplo, e imprimir, ele vai mudar a coluna para o nome líquido. Então, esse campo aqui, de nome da coluna, eu determino o nome da coluna que vai ficar a informação que eu estou informando aqui, tá? Então, líquido a receber. Quando eu emito, ele traz líquido a receber. Então, para mim mandar, para o meu financeiro ou para validação da movimentação da folha do líquido dos empregados que vai receber, não interferindo o que eles receberam para chegar nesse líquido, eu posso nomear a minha coluna da forma que eu desejar, tá? Ele traz direitinho. Se eu posso também colocar encargos, então aqui eu posso colocar o valor bruto. O valor bruto, ele vai trazer a somatória somente dos proventos. Então, se eu vir aqui, folha de pagamento, valor bruto. Quando eu emito o relatório, ele me traz os meus empregados, o líquido a receber e o valor bruto da folha. Então, aqui o valor bruto é somente os valores dos proventos, a somatória dos proventos sem os descontos, tá? E assim sucessivamente. Na parte dos encargos, eu posso escolher a opção de valor do evento. Então, aqui eu posso o valor do evento e colocar o evento que eu quero.
Exemplo, eu quero saber o valor 310, INSS. Quando eu emito, ele traz o líquido a receber, o valor bruto e o valor da INSS dessa pessoa, certo? E assim vai seguir. Isso para o tipo folha. Se eu quiser outro tipo de informação, eu posso vir aqui e alterar. Então, tem uma opção também aqui de encargos, que eu determino quais os encargos que eu quero ver. Se é o FGTS, que é a contribuição patronal. Então, tem vários outros tipos e filtros para mim estar utilizando nessa análise de movimentações gerais. Só que é interessante você observar que esse relatório, ele é mensal, então ele vai somar tudo que teve naquele mês em caso de encargo. Então, se eu informar aqui FGTS, ele vai me trazer FGTS de férias, folha e rescisão. Então, preciso ter atenção no que eu vou utilizar esse relatório, para que função, né? Para que destino. Mas ele é um relatório bem legal que você pode estar utilizando, geralmente ainda mais é utilizado para ver o valor líquido, tá certo? Então, fico feliz que tenha ficado até aqui. Fica ligadinho que no nosso próximo episódio abordaremos o relatório de listagem resumida das folhas, que é uma listagem bem gerencial para a gente verificar o que teve em um determinado período. Então, um forte abraço e até lá!